Então tá, começando aqui nosso estudo de hoje. Começando nossos estudos de hoje, dando continuidade ao capítulo 39 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, o Chico Xavier, né? Nesse capítulo, nós, já no estudo anterior, nós estudamos ajuda da mãe com a filha que não tinha condição de ter uma ajuda espiritual por más influências. Eles levam ela até em sonho, numa projeção astral, para que consiga ter ajuda espiritual para sair dos pensamentos suicidas que ela tinha, né? Que ela estava tendo. Então, nós já vimos essa parte do capítulo e todo o trabalho espiritual de socorro. Aí, dando continuidade aqui à nossa leitura, deixa eu só pegar aqui, só um minutinho, por favor. Não dá para continuar, mas aqui. Então, a gente parou aqui nesse momento, né? Eu vou dar continuidade na leitura. Vieira, recomendando a você e ao Idelgardo a melhor observância no nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal, não podendo perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam da nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Essa parte nós já tínhamos lido, né, dando continuidade. Não faltarão providências de Jesus para essa gente, em outra parte. Lembrem-se disso, não é falta de caridade, é compreensão do dever. Então, aqui, eles comentam que é necessário ter sabedoria para ter caridade, que parece brusco, grosseiro, pensar que não é caridade ajudar outras pessoas que estão num estado inferior. Mas não, a caridade tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência para você ser bom. Então, nesse contexto do capítulo, eles foram pela emoção, pela impulsividade de ajudar. E nisso eles ultrapassaram a, a sabedoria, de que eles atrapalharam um trabalho espiritual, um trabalho mediúnico. Então, é necessário compreender o dever. A palavra dever, ela traz muitas prerrogativas, né? O dever, ele é agir conforme as leis divinas. Cada ação tem uma consequência, ela entra nas leis da vida. Então, ela entra numa consequência de causa e efeito, do certo e do fazer errado. Então, o dever, ele é um agir com sabedoria. Dando continuidade aqui, temos um programa de trabalho muito sério, no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão dos nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contar, sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica. O que ele aqui quer dizer com entidade ociosa ou irônica, né? Porque quando você vai ter, normalmente num trabalho mediúnico, quando você tem a possibilidade de ajuda, a espiritualidade superior, ela identifica quem está preparado para receber ajuda, que são os espíritos sofredores, os espíritos eles estão em sofrimento, muitas vezes eles não querem ajuda, mas eles começam a dialogar, começam a entender e começam a ser receptivo aquela ajuda. Agora, um espírito que está em sofrimento, mas ele é irônico, ele não quer ajuda. Então, é perder tempo. E a espiritualidade superior,
ela preza muito pelo valor do tempo, que o tempo é sagrado. Alguém quer falar alguma coisa? Se eu não conseguir aqui, pode levantar a mão ou pode entrar mesmo falando, tá bom? Não facilitem. Deixa eu só ter aqui a tela. Um minutinho. Temos um programa de um trabalho sério no capítulo de evangelização e de socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem o abuso delas. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefas para surdos e cegos voluntários. Aqui, o que eu deixei grifado, né? O que ele quer dizer com surdos e cegos voluntários? Os surdos são aqueles que não querem escutar. Aqueles que não querem escutar o que a vida está chamando para escutar, né? E os cegos também, são aqueles que não querem ver, que tomam surdos para escutar as leis divinas, o que a vida está te falando, porque sempre chegam os recados, né? E os cegos também, no mesmo sentido, não físico, mas espiritual, emocional. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos. Deixa eu tirar aqui. Não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma demonstração justa. Ali ele foi até humilde, né? Porque ele viu que eles tinham errado num trabalho mediúnico tão sério, que existe todo um trabalho, um preparo feito ali para que tudo ocorra na melhor forma possível e maior número de pessoas sejam atendidas. E quando existe esse tipo de desarmonia, eles quebram todo um magnetismo, toda uma estrutura que foi preparada. E menos pessoas foram ajudadas naquele momento por causa do distúrbio que eles ocasionaram. E aí fica, né, essa palavra, as pessoas que eles levaram podiam até ser pessoas que eles amavam muito, mas não estavam preparadas. São os surdos e cegos, que não querem enxergar e que tudo bem, porque a espiritualidade não vai deixar ao acaso, ao além, solto, não. Tem o momento certo, o tempo certo, o lugar certo para que a espiritualidade, para que eles sejam atendidos, mas dentro do que eles estão preparados para receber. E aqui, quando o orientador dele chama a atenção, eles recebem a orientação com uma certa vergonha, porque eles sabiam que eles teriam que prestar atenção nessa preparação dos parentes e que não poderiam ajudar ao acaso. E por quê? Visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos. Embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. O que seriam as leis divinas, né? As leis divinas são as leis naturais. Até trouxe um pedacinho aqui do livro dos Espíritos que fala disso. Eu vou pedir licença para vocês para eu ler um pedacinho.
que está no contexto aqui do nosso estudo. O que se deve entender por lei natural? Leis divinas. Isso está no Livro dos Espíritos, o livro 3º, capítulo 1º. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. E a pergunta 617 também fala disso. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, aqui fica o recado para a gente que tem que conhecer as leis de Deus, bem estudá-las e praticar. Além do conhecer, né? Tem que pôr em prática. Vocês estão quietinhos, ninguém quer falar nada hoje? Ou, por favor, Renata. Ai, obrigada, querida. Aqui, eu não ouvi quando vocês começaram, então eu só quero fazer uma pergunta, porque eu não quero ser repetitiva. Você comentou alguma parte antes ou você já entrou nessa, nessa parte Você está escutando, Renata? Estou, Ah, tá. estou. Ou Então, você já entrou não, eu nesse só... parágrafo? Não é falta de caridade. Desculpa, eu Você não já entendi a sua pergunta última. entrou no parágrafo, não é falta de caridade, é compreensão do dever? Você já entrou aí? Pode comentar, por favor. Tá. É porque eu tinha lido aqui anteriormente e eu achei assim muito muito legal se a gente refletisse uma questãozinha que é colocada no parágrafo anterior a esse. Por isso que eu estou perguntando se você fez Não, algum mas pode ficar à vontade, Renata, pode comentar. é que eu achei muito interessante da gente poder conversar sobre isso aqui. Porque no parágrafo anterior a esse, né, pelo que aonde nós paramos semana passada, é, o André diz assim, né, que a essa altura, lá onde eles estavam conversando, tal, trocando ideias com o Idelgardo e o Vieira, ele diz assim: a essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor. Vieira, recomendo a você e ao Idelgardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Eu achei isso aqui muito, muito legal quando eu voltei e eu reli, porque quando ele fala, né, esse espírito é um trabalhador, é um orientador, né? O André descreve ele como um orientador. E o Vieira e o Idelgardo, eles são estagiários dentro desse trabalho, né? Então, quer dizer, eles são espíritos que não têm tanta experiência no trabalho, eles ainda estão caminhando, estão aprendendo, porque lá o estágio é de 2 anos, né? 2 anos, aí troca e tal, e eles têm uma função específica que eles tomam conta junto com outros de uma parte da rua lá, do quarteirão lá. Então, quer dizer, eles ainda são cruz, né? Eles ainda não têm essa experiência. E aí eu achei tão interessante esse orientador falar para eles que para eles terem uma melhor observância do nosso critério doutrinário. Então, ele está falando assim das diretrizes deles, né? E aí a gente vai lembrar que no Espiritismo,
os critérios doutrinários não são, não são baseados em dogmas, né? É, dogmas cegos. Tudo tem uma explicação, deve haver uma explicação. Mas, em princípios, a princípio, tem que unir a fé, a razão e a observação. São os critérios, né, doutrinários, são os critérios da doutrina espírita. Então, a gente vai lembrar que lá, que essa parte do trabalho aqui começa lá atrás, no capítulo 34, no capítulo 35, né, a dona Isabel começa o culto no lar, e ela ainda vai ler, sai para eles lá, a leitura da noite é Mateus, né, 13, 31. E aí vai falar do homem de bem. E aí, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, como você estava explicando, esse capítulo, essa parte do homem de bem, essa parte do dever, eles estão inseridos dentro do capítulo 17, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá bem bonitinho lá essas colocações. Na verdade, a dona Isabel ela vai comentar lá com as crianças a parte do. Deixa eu conferir aqui que eu esqueci. Ela vai comentar lá, né, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E aí a gente vai estudando, vai lendo essa parte do grão de mostarda, a gente não encontra ela descrita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu achei tão interessante porque ele fala assim, olha, qualquer trabalhador e todo o trabalhador, ele tem que se guiar por um caminho estável, um caminho seguro, né? E Kardec, ele é o organizador desse caminho para os espíritos, né? E para os espíritas. Ele compila aquilo tudo lá e coloca lá bonitinho. Então, olha só, no espiritismo, os critérios doutrinários não são baseados em dogmas cegos, tem que ter explicação. Então, tem que ter a fé, tem que ter a fé. Tem que ter a razão, é imprescindível. Tem que ter a observação, tem que ter, né? Então, por que ele está dizendo isso? Porque se nós não tivermos, a gente sai fazendo coisas, beneficiando os outros a nosso modo, achando que a gente está fazendo algo muito bom, que a gente está sendo muito assertivo, né? Mas a gente já estudou aqui nessa obra mesmo que é, é, sentimentalismo não ajuda, né? O fato de eu gostar da pessoa é muito importante, mas eu tenho que entender nesse processo como é que eu ajudo a essa pessoa que eu gosto. Porque aí ele diz uma outra coisa aqui em seguida, que eu também achei muito interessante, a curtinha que ele fala assim, será inútil. Se não tiver essas observações, para Sim. o trabalhador, será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres, quer dizer, às sugestões, aos conselhos da simpatia pessoal. Ser aconselhado pela simpatia pessoal, sem discernimento, é se deixar levar por esse sentimentalismo que não pensa, né? Então, eu gosto de uma pessoa, eu vou fazer tudo o que eu acho, a gente volta no que a gente conversou semana passada, né? No que eu acho que é bom para ela, mas aqui, por agir assim, a gente vai ver que eles quase colocaram uma reunião a perder, né? Então, não pode se basear na simpatia pessoal, porque ele vai falar aqui que nós não podemos perder tempo com espíritos escarninhos, quer dizer, debochados, irônicos, ociosos. E uma outra coisa que ele falou aqui que eu achei muito, muito legal também, eu falei assim, oh, gente, seria importante a gente comentar isso, que ele fala aqui
nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda. Nós não podemos perder tempo com espíritos escarninhos ociosos, nem com aqueles que se aproximam da nossa tenda alimentando certas intenções. Então, essa palavra tenda no Evangelho, ela expressa algo muito forte, muito poderoso, né? Porque a tenda é o seu ambiente espiritual. A tenda é o seu lar, é o seu lugar de recolhimento. Então, todas as vezes que você traz para dentro da sua tenda espíritos que estão nesse nível de desalinho, problemas incontroláveis vão acontecer, porque você não dá conta de administrar o descontrole do outro. E através do descontrole dele, ele pode te arrastar por alguns lugares que não serão assim uma perda irremediável. E ele continua assim, né? Não faltarão providências de Jesus para essa gente. Quando a gente lê aqui para essa gente, fica parecendo que ele está sendo desdenhoso, né, com esse grupo de espíritos que estão alheios ao que está sendo oferecido a eles, desinteressados total. Mas não é isso. Ele está se referindo a um grupo específico de pessoas. Nesse caso aqui, um grupo específico de espíritos desequilibrados moralmente. Então, eu achei assim tão, tão bacana a gente poder repensar sobre isso, né? Porque quando a gente relê e se atenta a alguns detalhes, a gente vai vendo assim como que o estudo ele tem uma profundidade, né, para ajudar a gente a entender as coisas, porque senão a gente só lê, né? E às vezes a gente lê muito, eu tenho essa dificuldade, a gente lê muito e consegue reter pouca informação, mas é porque é um volume muito grande de informação, né? Então, toda vez que a gente ouvir esse termo, né, a sua tenda, a nossa tenda, está falando de um ambiente espiritual, um lugar nosso, de congregação nossa. Eu achei muito bacana. É verdade, é sim. E aqui essa parte, né, desse capítulo, ela foca muito em que não basta querer ajudar, é preciso saber como, quando e a quem. Porque não deve tomar decisões espirituais com base apenas em emoções, né? As emoções, elas não substituem discernimento. Você, para ajudar alguma pessoa, você tem que ter discernimento. Porque a gente sabe que existem pessoas que não estão prontas e pessoas que abusam. Então, essa caridade em ajudar, você tem que discernir da sua emoção. Então, você tem que ter um uso responsável do tempo da espiritualidade, porque existe toda uma organização espiritual que é preparado para que maior número de pessoas sejam atendidas, né? Normalmente é socorro a sofredores reais mesmo, que estão no momento de ser ajudado. Aquela parte da evangelização que tantos buscam, né? E numa assistência espiritual séria, porque a caridade não é permissividade. Ajudar não significa aceitar tudo. É entender o momento do outro, o tipo de tratamento que o outro está precisando, que de repente ele não é o ideal, o atendimento de um certo tipo de reunião para aquele tipo de espírito. Cada um está num tempo. E no caso aqui, por amor, eles extrapolaram extrapolaram a intenção dos benfeitores que auxiliam eles. Porque tem um trabalho até magnético, né? Quando você está numa reunião mediúnica
você está num lugar que você tem pensamentos conturbados, que você está destoando daquele ambiente, por afinidade, por vibração, você vai atrair coisas erradas e vai abrir o campo magnético que a espiritualidade preparou. Você, de repente, destrói aquele campo magnético e acaba dando muito mais trabalho para a espiritualidade controlar um ambiente. Então, ali ele está chamando a atenção exclusivamente de dois familiares, né? Mas, no caso, a perturbação ambiental pode ter sido bem maior, inclusive do campo magnético que a espiritualidade prepara para essas reuniões mediúnicas, né? Então, tem uma série de fatores. Quer falar, Claro. Renata? Sim, isso é muito sério, porque muitas vezes, por falta nossa de estudo, de pesquisa, de discernimento, por falta disso, a gente cria uma ilusão de que a espiritualidade improvisa, né? Então, às vezes algumas pessoas dizem assim: ah, mas a espiritualidade, igual você citou uma sala mediúnica, a espiritualidade preparou aquela sala, fez a asepsia daquela sala, aquela sala está blindado, nada entra. Gente, lê de engano, tá? Lê de engano, não é assim que funciona. Porque, se assim fosse, grupo mediúnico algum poderia sofrer influências obsessivas que coloquem a reunião mediúnica em perigo. Um grupo mediúnico com um processo obsessivo pode acabar com uma reunião, mesmo da espiritualidade ter que suspender a reunião mediúnica. Então, às vezes, a gente tem uma falta de conhecimento, porque a gente não estuda, e aí a gente vai ver que essa falta, como a natureza não dá saltos, a gente desencarna com essa falta, e se a gente não corre atrás de esclarecimento, a gente continua faltoso, que foi o caso desses dois trabalhadores, né? Então, assim, não é porque você ama demais que você vai fazer aquilo que você acha que é bom, que você vai conseguir arrastar aquele outro indivíduo daquela condição que ele está, porque não é assim, não é a trancos e barrancos. E a gente observa, por exemplo, em uma palestra, em um grupo de estudos, se tem uma pessoa que é debochada, que é claro que você chega num grupo de estudos, você não sabe, você desconhece, então por isso a gente ouve, tem a escuta, por isso tem a liberdade da pergunta, e a gente tem que ir sempre questionando. Mas se a pessoa fica naquele mutismo e debochando, né? Tem pessoas que ficam debochando e aquilo ali vai desestabilizando o ambiente. Às É, vezes faz perguntas não com o interesse de saber o processo, entender da forma como ela dá para ela processar, né? Houve uma vez que no nosso grupo de estudo dos 15 princípios, chegou uma pessoa e falou assim: olha, eu tenho pressa, eu preciso aprender rápido. Eu falei, mas por que você precisa aprender rápido? Você vai viajar para algum outro lugar do mundo que não tem um grupo de estudo? Não, eu não tenho tempo a perder com coisinhas, com detalhes, não. Eu quero saber. Eu falei, ué, mas não dá, ué, assim a conta não fecha. Porque para saber precisa haver um processo de dedicação, precisa haver um processo de maturação do pensamento. Às vezes você ouve uma coisa agora e aquilo ali parece muito para você, naquele momento pode até ser, né? As ideias não assimilam,
porque precisa ainda de um tempo de maturação, você ainda precisa caminhar um período para você compreender as coisas. Não existe, não dá para fazer download de uma pessoa para outra, né? E baixar o conhecimento de um para o outro na íntegra. Você vai bebendo aos poucos. Então, tem pessoas que têm pressa, e dentro dessa pressa, elas acabam sendo irônicas, debochadas. Isso desestabiliza o estudo, isso desestabiliza quem está ensinando, né? Porque a gente também tem que entender que o processo ele é paulatino. Tem pessoas que compreendem mais rápido, tem pessoas que compreendem mais devagar. Esse tempo não é o problema. O problema é como a gente quer ir assimilando as coisas, né? Então, quando ele chama a atenção desses dois trabalhadores, ele está falando assim: se vocês não estudarem, se vocês não procurarem conhecer a estrutura, a base do que vocês têm a oferecer, vocês vão oferecer muito prejuízo para o caminho, que foi o que eles falaram aqui, né? Que você comentou agora há pouco. Por mais que a gente ame alguém, qualquer que seja a entidade, a gente não pode permitir os abusos dela, né? Porque isso, olha só, arrasta o grupo a dificuldades. Gente, esse arrasta o grupo a dificuldade é grupo de reunião mediúnica, é grupo de estudo, é todos os grupos de trabalho, é o grupo do passe, todos Sim, os grupos. Isso aqui é muito sério. Então, quando ele faz esse alerta lá para esses dois rapazes, né? É um alerta, aqui está falando, né? Que ele foi, como é que chama? Foi uma admoestação justa, né? Ele chamou a atenção de uma forma justa. Ele foi sério, ele foi firme, porque o trabalho é sério. Para espíritos que querem brincar, ele fala mais acima, ó. É, existe outra parte de serviço, existe outro grupo para ajudá-los, porque não falta providências de Jesus para essas pessoas, né? Então, cada um a seu tempo. Mas aonde a gente estiver, a gente precisa se comprometer com seriedade, porque senão a gente faz as coisas a toque de caixa, a gente faz as coisas no improviso e a gente passa a acreditar que a espiritualidade trabalha com improviso. A espiritualidade não trabalha no improviso, gente. é, a espiritualidade, uma espiritualidade séria, exige critério, responsabilidade, firmeza moral, né? E quanto aos dois que eles até reconheceram o próprio erro com uma modéstia, né? Mas eu acho que eles entram nas leis naturais, eles vão entrar na lei de causa e efeito, porque tudo tem uma ação e uma reação. Inclusive, né, você estava comentando, né, Renata, eu aqui fiquei pensando que os próprios médiums, né, eles precisam, muitas vezes, controlar a curiosidade, vaidade, emoção, uma série de coisas pode conturbar uma reunião, né, pode desestabilizar. Então, é um pouco de cada coisa, é um conjunto para que tudo dê certo. E mesmo porque a própria espiritualidade, que ali ele vai falar um pouquinho mais na frente, ela faz uma triagem. Esses benfeitores fazem uma triagem, porque eles querem ajudar quem está arrependido, ou até quem está ligado aos grupos que estão fazendo o próprio trabalho, né? Tem uma lógica de quem será ajudado, quem está capacitado, quem quer, porque não adianta só estar ali, tem que querer, né? Ô, Kátia, só uma coisa, posso? Pode, é claro, por favor. Em uma reunião nossa, nós recebemos uma mensagem certa vez
algum tempo atrás, de um benfeitor que trazia uma mensagem para a gente, também nos chamando a atenção, sabe? Muito educado, mas nos chamou a atenção. Porque ele falava justamente que o ambiente era preparado com antecedência para tudo que ia acontecer na noite e no segmento do trabalho, quer dizer, após nós encerrarmos a nossa parte, tem uma continuidade de trabalho. Isso é novidade para algum trabalhador? Nenhum. Mas entre o trabalhador saber e o trabalhador assimilar isso e praticar isso, precisou de um puxão de orelha, porque haviam momentos ali, antes da reunião, de conversa, né? As pessoas não se vê, quando se vê, fica uma semana sem se ver, aí quer se abraçar, aí tem uma conversa. Tem algumas posturas que não condiz com o trabalho que vai ser realizado. Para esses momentos, tem um depois, né? Ah, mas não tem lugar nenhum que fala isso. As obras falam, né? André Luiz fala, Emmanuel fala, né? Como que é o proceder para uma reunião mediúnica, para um trabalho de passe. E também tem esse engano, né? Alguns trabalhadores acham que trabalho mediúnico só acontece na reunião mediúnica. Eles não entendem, né, que são médiuns o tempo inteiro, então são médiuns na sala de passe, são médiuns conversando com alguém dentro do centro ou no supermercado, são médiuns entregando uma água, chamando para o passe, né? Não entende. Aí precisa que a espiritualidade venha, olha só, não foge, né? Não foge, porque eles vêm até a nós e nos chamam a atenção para que a gente corrija. Porque não tem problema você não saber. Tem problema se você souber e continuar agindo como se não soubesse. Aqui, esses rapazes foram, a admoestado, chamou a atenção deles para que eles se reequilibrem, consertem essa conduta, porque isso aconteceu, mas isso não pode continuar acontecendo. Então, quando a gente enxerga um erro, qual que é a nossa obrigação? Vamos consertar esse erro, né? A gente fica com a cara grande? Fica com a cara grande, fica com vergonha, mas passa por cima disso, porque a vergonha, se ficar martelando demais, é excesso de vaidade. Passa por cima disso, aceita o chamado de atenção e bora Bola para continuar. frente. Bola para frente, exatamente. Então, aí até me ocorreu também, né, que pelas leis naturais, as duas pessoas que foram e que causaram perturbação, eles também têm o livre-arbítrio de querer ou não ser ajudado, né? E isso tem que ser respeitado também, né? Então, não adianta uma pessoa, por amar, insistir na melhora do outro, né? Aí tem uma passagem aqui, Mateus, que eu achei que cabe nesse nosso estudo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Aqui eu acho que entra na questão de desperdício, né? Não oferecer algo valioso a quem não está preparado para receber. Então, a gente tem que ter discernimento na caridade e na ajuda. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês estão quietinhas. Vou dar continuidade na leitura, então, tá? Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar a faculdade mediúnica da irmã Isabel, para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Ela devia ser uma médium preparada, logo já observou, né?
Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio, não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda. Teriam causado males muito sérios. Essas barreiras magnéticas, eu até tinha feito uma anotação aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Essas barreiras magnéticas são feitas por campos magnéticos, que são forças sutis, geradas por pensamentos, emoções e energias espirituais. Barreiras são campos de proteção criadas por espíritos superiores e sustentados por disciplina e elevação moral de quem está participando. Então, eu já ouvi, assim, questão até de passe, né, não é nem de questão de reunião mediúnica, na questão do passe, às vezes tem uma pessoa que está descontrolada, os espíritos têm que ir lá, ele dá trabalho para a pessoa ir lá e fazer um campo magnético para que aquelas energias não extrapolem para o ambiente. Então, assim, quando você vai para um trabalho mediúnico, para uma reunião mediúnica, você tem que tomar cuidado. Ou até para um estudo, para qualquer palestra, para qualquer coisa, você tem que ir preparado, porque senão você vai atrapalhar de vez você ajudar. E isso é triste, você pensar que você, de repente, está atrapalhando por uma vibração, por um pensamento, por uma emoção negativa, por um distúrbio emocional, qualquer coisa desse tipo, né? Saber que você foi alvo de perturbação no ambiente. Isso dá vergonha e tristeza, né? Aí você lava a cara, esconde e volta a tentar novamente, né? Então, aqui, ó, eles descrevem exatamente aquilo que a gente está conversando. A Sim, espiritualidade a espiritualidade prepara tudo bonitinho, né? E através da invigilância de alguns, no caso aqui, de trabalhadores espirituais, mas poderiam ser também trabalhadores encarnados, né? Pode colocar uma reunião séria a perder, né? Um momento sério, importante, a perder, porque houve uma invigilância. É e aí você como entra na lei de ação e reação, né, Renata? Você teve uma ação, vai colher os frutos, né? sim. Se é um grupo aonde as pessoas, cada um ali consegue se autoavaliar, né? Falar, olha, não fui bem, não me preparei bem. A espiritualidade fala isso, médiuns, preparem-se. Sim. Preparem-se para o trabalho. Não se começa o trabalho mediúnico, ou do passe, ou do atendimento fraterno, na hora que você entra para a sala. Isso começa muito antes e começa com o preparo do trabalhador. Então, para a gente ver como que é sério, a gente, no culto no lar, na casa da gente. No culto no lar, na casa da gente, a espiritualidade vem, traz os espíritos que precisam, que estão em condições de participar daquele momento, retiram com o passar do tempo, não é tudo a toque de caixa, com o passar do tempo, vão retirando os espíritos perturbadores, porque viu que eles observam que vai sendo construída a coerência naquele lar, nos sentimentos, na busca, vão retirando. Aí tá, a casa vai ficando harmônica para os moradores, mas aí a espiritualidade faz a parte delas. Eu, em vigilante, termino a oração e já começo a brigar, e já vou buscar coisas de baixo calão para eu ler, ouvir, assistir. O que, que eu fiz? Eu abri a porta que a gente já viu anteriormente, que não é a porta física. Eu abri a porta e falei para o público que foi convidado a se retirar e retirado, às vezes, até contra a própria vontade. Voltem, por favor. Isso. Então, não tem. A espiritualidade nos oferece o melhor, mas a gente tem que manter o padrão do melhor, porque não existe mágica, gente.
Continuando aqui, ó, se não fossem as barreiras magnéticas, aqui que eu parei, né? Isso, não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, deixa eu tirar daqui. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus, exclamou Vicente, admirado, quanta lição. Assim, assim, meu amigo, tornou Vieira, resignado. Deixa eu tirar daqui. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. Essa frase aqui eu coloquei só para a gente fazer uma reflexão, né? O dever é o amor consciente, guiado pela razão e pelas leis divinas. Ops. Aí eu coloquei aqui, né, que para a gente, no estudo de hoje, prestar bastante atenção nas leis divinas. Todos nós estamos inseridos nas leis, que não são as leis humanas, são as leis de Deus. E cada consequência, cada ação tem uma consequência. O dever é o agir de forma consciente, com sabedoria. Deixa eu só ver que eu anotei aqui. O amor humano tem de ser emocional, né? No trabalho espiritual, o dever envolve limites saudáveis. É um amor com lucidez, ferramenta de evolução para quem deseja caminhar para Deus. É o que ele nos fala aqui. Cumprir o dever é praticamente uma caridade real e consciente, de ajudar e orientar na medida que a gente pode, né? E na medida que a outra pessoa permite também. Que cada um tenha sabedoria essa semana para poder aproveitar bem o estudo da gente, saber diferenciar o amor consciente do que é dever, porque o fazer é dever, o não fazer também é. Então depende da situação que a gente tem que ter muita sabedoria. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que a gente pode encerrar o capítulo de hoje, né? E eu vou finalizar aqui. Só um minutinho. Ops.